Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema bem universal, né? A convivência. Especialmente quando ela fica, digamos, um pouquinho desafiadora. Vamos explorar juntos a complexidade de se relacionar com pessoas que, bom, testam a nossa paciência. E a nossa base para essa conversa é uma meditação bem interessante chamada Amar os Crentes Chatos. O objetivo aqui, então, é tentar entender melhor esses perfis que a fonte descreve, sabe? Porque algumas interações são tão difíceis. E, claro, pensar no que significa amar de um jeito sacrificial. Um amor que parece ir além da conveniência, daquela afinidade fácil. A fonte original tem um tom leve, às vezes até engraçado para descrever os tipos. Mas olha, a mensagem de fundo sobre amor, empatia e autoexame é bem séria. Sim, com certeza. E essa ideia do amor sacrificial, ela é chave aqui, né? A fonte parece dizer que não é só sobre aturar o outro, é mais um exercício ativo, quase espiritual, sabe? Quando a meditação fala em amar quem não é fácil, ela está tocando num ponto importante. Transcender aqueles relacionamentos mais superficiais que a gente mantém só porque é confortável, porque tem afinidade. É um chamado para sair um pouco da nossa bolha, né? E como a gente poderia definir na prática esse amor sacrificial, olhando para o que a fonte apresenta? Tipo, o que seria isso no dia a dia? Olha, pelo contexto da meditação, me parece que é uma escolha. Uma escolha bem deliberada, assim. É decidir agir com respeito, com paciência, mesmo quando o nosso primeiro impulso é, sei lá, de irritação, de desconforto. É colocar talvez o bem-estar do outro ou a necessidade de conexão que ele tem acima da nossa própria conveniência, da nossa vontade de evitar o esforço, o atrito. Não é sobre sentir um afeto constante, mas sobre agir com amor, entende? Entendi. Uma ação deliberada. Faz sentido. Bom, com isso em 20, vamos então mergulhar nos perfis que a meditação descreve. O primeiro é o tal do crente chato do conhecimento. E o apelido que a fonte dá é ótimo. Wi-Fi com senha impossível. É uma metáfora boa mesmo. Bem visual, né? Totalmente. A descrição é aquela figura que, nossa, parece que tem resposta para tudo. Qualquer comentário vira uma deixa para uma palestra. O exemplo da fonte é muito bom. Alguém fala algo simples tipo, nossa, cheguei tarde do trabalho hoje. Aham. E pronto. Vira uma análise completa sobre gestão de tempo, produtividade, talvez até indicação de aplicativo, né? A sensação é que a pessoa quer mais palestrar do que conectar. Exato. E o apelido Wi-Fi com senha impossível pega bem essa consequência, né? O conhecimento pode até estar lá, ser vasto, mas fica inacessível para uma conexão de verdade. A pessoa meio que se fecha. A fonte sugere que, diante desse tipo, as pessoas tendem a se retrair, evitam compartilhar para não ativar o modo aula, sabe? Isso lembra muito aquela passagem que a própria meditação cita de 1 Coríntios. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E como o amor edificaria nesse cenário específico? Qual seria a abordagem amorosa segundo a análise? Olha, a edificação viria da troca, né? Não da exibição. O amor, nesse caso, seria se manifestar pela escuta ativa, pelo interesse genuíno no que o outro está dizendo, mesmo que seja só um desabafo. Seria, talvez, usar o conhecimento para servir, oferecer ajuda se a pessoa pedir e não para dominar a conversa. A raiz do problema, que a fonte meio que aponta nas entrelinhas, parece ser um egocentrismo, né? Mascarado de sabedoria. Aquela necessidade de ser visto como o sabe-tudo. Faz todo sentido pensar nessa raiz egocêntrica. E isso já puxa um gancho para o segundo tipo, que é o crente chato da vida, o apelido. O coach não solicitado. Esse também é comum. Pois é, esse perfil, segundo a descrição da fonte, é aquele que acredita piamente que o jeito dele de viver, as escolhas dele, as práticas dele são o padrão, o único jeito certo, e aí, com base nisso, ele se sente no direito de julgar, de dar conselho, que na verdade é quase uma ordem sobre como os outros deveriam viver. Muitas vezes com aquele ar de, nossa, mas por que você complica tanto? E o impacto disso pode ser bem desgastante, viu? A fonte sugere
que gera pressão, irritação e, o pior, pode fazer o outro se sentir inadequado, errado, sabe? Constantemente avaliado. A pessoa começa a duvidar das próprias escolhas. É interessante que a meditação lembra daquela pergunta em Romanos: quem és tu que julgas o servo alheio? É um questionamento bem direto a essa postura, né? Com certeza. E qual seria a alternativa amorosa nesse caso específico? Como agir diferente? O caminho seria o respeito, né? Respeitar a autonomia, a jornada do outro. O amor aqui, acho que se traduz em reconhecer que existem muitos caminhos válidos, que cada um tem sua história, suas lutas, seu próprio ritmo. Seria oferecer apoio, sim, se for preciso, mas sem impor o próprio manual da vida. E, de novo, a gente percebe um traço de egocentrismo aí, né? A dificuldade em aceitar que a própria visão não é a única, uma necessidade de se validar, projetando o próprio estilo de vida nos outros. Essa necessidade de validação é um ponto-chave mesmo. E, falando em foco, vamos para o terceiro perfil. O crente chato estilista, apelido, fiscal do guarda-roupa celestial. Ah, esse foca na aparência. Exatamente. O foco muda totalmente, vai para a superfície. A descrição é daquela pessoa que está sempre comentando a aparência dos outros. A roupa, o cabelo, o estilo, se está adequado, se não está, se combina, se não combina. Quase sempre sem ninguém ter pedido opinião. A fonte até brinca que parece estar rolando um concurso Miss Moda Gospel ali no meio da conversa. Nossa, que figura! E as consequências, como a fonte mostra, são constrangimento, né? E acaba promovendo uma cultura que valoriza o superficial. As pessoas podem ficar inibidas, ansiosas com o que vestir, com medo desse olhar julgador. E a meditação faz um contraste bem interessante com aquela passagem de Samuel. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Coloca as coisas em perspectiva. Então, a atitude amorosa aqui seria um convite para olhar para dentro, além da fachada. Exatamente isso. Seria valorizar a pessoa pelo que ela é de verdade, pelo caráter, pela essência, e não pela embalagem, digamos assim. É respeitar como cada um se expressa visualmente, sem impor um padrão estético ou fazer julgamento baseado em gosto pessoal. Por trás desse comportamento fiscal, pode ter uma insegurança da própria pessoa ou, de novo, uma forma de egocentrismo, achar que o meu gosto é o certo e deveria ser universal. Amar seria desviar o foco da roupa para a pessoa, né? Mudar o foco do externo para o interno. Isso me leva a pensar no próximo tipo, que também parece ter um problema de foco, mas de outro jeito. O crente chato contador de história, ou como a fonte chama, o Netflix humano. Ah, o monopolizador de conversas. Esse mesmo. O perfil descrito é aquele que domina qualquer roda de conversa com as próprias histórias. E são histórias longas, detalhadas, cheias de personagem secundário, data, lugar. A fonte diz que é como se a pessoa tivesse uma série infinita sobre a própria vida e precisasse exibir todos os capítulos, sabe? O exemplo é ótimo. Alguém fala, ontem fui ao mercado e, pronto, engata numa saga de meia hora sobre a ida dele ao mercado. O resultado: exaustão pura. A fonte diz que isso impede qualquer diálogo de verdade, qualquer troca. O outro vira só plateia, não é um interlocutor. E aí a meditação conecta com 1 Coríntios. O amor não busca os seus próprios interesses. E como esse princípio se aplicaria aqui, na prática? O que seria agir com o amor nesse caso? O amor se mostraria na reciprocidade, eu acho. Em demonstrar interesse genuíno pela história do outro também. Fazer perguntas, ouvir de verdade, equilibrar o tempo de fala, sabe? Seria transformar um monólogo em diálogo. A raiz desse comportamento, mais uma vez, parece um egocentrismo forte. A necessidade de ser o centro das atenções o tempo todo, de ter a própria vida como o único assunto que importa. Amar seria ceder um pouco esse palco, se interessar de verdade pelo mundo do outro. A importância da reciprocidade, do interesse genuíno. Isso cria um contraste enorme com o quinto perfil, o crente chato utilitário, o Uber espiritual. Esse nome já diz tudo. Pois é. A descrição é daquela pessoa que só aparece, só interage, só é simpática quando precisa de alguma coisa. A fonte usa uma metáfora ótima.
o modo amigo que é ativado por necessidade. A pessoa fica super solícita, atenciosa, mas aí, assim que a necessidade passa, a pessoa some. Entra no modo fantasma. O relacionamento é claramente condicional, baseado no interesse. E as consequências são as que a gente imagina, né? Gera desconfiança, mágoa, afasta as pessoas. Ninguém gosta de se sentir usado, né? A fonte faz um contraste bem forte com a ideia do amor sacrificial de João, sobre dar a vida pelos amigos. É um contraste bem radical mesmo. Como a fonte desenvolve essa conexão? Olha, embora dar a vida seja um extremo, o princípio que a fonte parece tirar dali é o da doação desinteressada, sabe? O amor genuíno se conecta pelo valor da pessoa em si, não pelo que ela pode oferecer pra gente. Ele busca construir laços reais, não usar o outro como uma ferramenta para conseguir algo. O comportamento utilitário é o oposto disso. É o egocentrismo na forma mais transacional possível. O outro só vale enquanto me serve para alguma coisa. Amar, nesse caso, seria buscar a conexão pela conexão, oferecer amizade, apoio, sem uma agenda escondida. Essa diferença entre conexão genuína e relação transacional é crucial. E isso nos leva ao último perfil principal que a meditação detalha. O crente chato inconveniente. Aquele que tem o radar social desligado. Ah, o famoso sem noção. Exato. É descrito como uma pessoa sem filtro social, sem percepção nenhuma do contexto, interrompe conversas sérias, chega em hora errada, faz comentário totalmente fora de lugar. E tudo isso sem parecer notar o climão que causa. A fonte até usa um exemplo cômico de alguém interrompendo um aconselhamento super sério para avisar que a galinha fugiu do quintal. Nossa, essa falta de noção pode ser muito irritante, né? E perturbadora. Desrespeita o espaço do outro, o tempo, a necessidade de privacidade, de foco. A meditação nesse ponto lembra daquele provérbio sobre não visitar demais a casa do vizinho para não cansar e gerar aversão? A lógica é parecida. E como o amor se encaixa nessa equação da inconveniência? Onde ele entra? O amor se manifestaria como? Como sensibilidade, sabe? E consideração. É ter a capacidade de ler o ambiente, de perceber as dicas sociais, de respeitar o momento do outro. É saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de se retirar. Isso implica desenvolver uma empatia que permita a gente antecipar como nossas ações podem impactar os outros. Mesmo que a falta de noção não seja por mal, o amor nos chamaria a tentar desenvolver essa sensibilidade. Pode ter um egocentrismo aí também, talvez uma falta de consciência de como o próprio comportamento afeta o espaço comum. Além desses 6 tipos principais, a meditação ainda joga uma lista rápida de outros crentes chatos clássicos. É quase uma galeria, olha só. O motivacional superficial cheio de frase feita, o juiz crítico que só vê defeito, o reclamão de tudo, o espiritualizado exagerado que parece flutuar, o fofoqueiro disfarçado de pedido de oração. Nossa, a lista é longa. O competitivo em tudo, o da oração que não acaba nunca, o nostálgico para quem tudo era melhor antes, o comparador serial e o corretor sem graça que repreende sem nenhuma empatia. Ufa. É interessante notar como essa lista extra, ela meio que reforça o ponto central que a meditação vem construindo, né? Quase todos esses comportamentos, de um jeito ou de outro, parecem apontar para aquele denominador comum que a gente já falou, o egocentrismo. Seja a necessidade de se sentir superior, como o juiz, o competitivo, o corretor, ou de ser o centro das atenções, tipo o contador de história ou da oração longa. Ou de validar a própria visão, como o coach não solicitado. Ou de buscar benefício próprio, como o utilitário. Ou simplesmente uma falta de consideração mesmo, como o inconveniente, o fofoqueiro. Todos eles, de alguma forma, colocam o eu no centro de tudo. Exatamente. E essa constatação leva a gente para a síntese da mensagem dessa meditação, né? Amar quem desafia a gente, amar esses perfis chatos e, vamos ser sinceros, reconhecer que todos nós podemos ser chatos em algum momento exige um movimento consciente para fora do nosso próprio umbigo. Não é só sobre ter bons sentimentos, é sobre tomar decisões. A decisão de ouvir, de respeitar, de dar espaço, de não julgar pela capa, de não se impor. A fonte descreve esse amor ativo como algo que não busca holofote, não exige, não diminui o outro.
é outra coisa. E as implicações disso, elas vão além de simplesmente tolerar, né? A perspectiva que a fonte traz é que esse esforço para amar o difícil é, na verdade, uma via de mão dupla. Não beneficia só o outro, transforma a gente também. É uma chance real de crescimento pessoal, de aprofundar nossa capacidade de empatia, de compreensão. E talvez o ponto mais desafiador e mais necessário é o convite constante para o autoexame. Será que a gente não reconhece algumas dessas tendências na gente mesma? Talvez em menor grau ou só em algumas situações, mas a honestidade de admitir nossas falhas é fundamental. Com certeza, esse autoexame honesto, talvez até com aquele toque de humor que a fonte usa, parece ser o chamado à ação principal, né? Identificar nossos próprios traços que podem atrapalhar os relacionamentos e, a partir daí, se comprometer ativamente a praticar esse amor mais sacrificial, especialmente quando ele não vem fácil. É um processo, né? Contínuo. E para a gente fechar nossa análise de hoje, baseada nessa meditação tão rica, fica uma provocação para a gente levar para pensar. Considerando esses arquétipos todos que a fonte descreveu tão bem, como será que a tomada de consciência, aquela consciência real, honesta sobre as nossas próprias possíveis inclinações a alguns desses comportamentos, mesmo que de leve, poderia de fato transformar a dinâmica das nossas interações? E a nossa busca por amar as pessoas nas nossas comunidades, no trabalho, na família, é uma ótima pergunta. Essa autoanálise, se for feita com humildade, sabe? Com a intenção de mudar mesmo, é, sem dúvida, um passo muito poderoso. Reconhecer onde a gente falha é o que permite construir pontes mais fortes, relações mais autênticas e, no fim das contas, comunidades onde o amor, mesmo esse amor que exige sacrifício, possa florescer de verdade. Fica essa reflexão, então. E com ela a gente conclui nossa exploração de hoje. Muito obrigado pela companhia e esperamos encontrar vocês na nossa próxima análise.